Hi students, how are you? I'm fine, thanks. And you? Let's study. Vamos começar nossos estudos no PET 4, semana 1, e essa semana nós temos essa frase para nos inspirar. Faith makes all things possible. A fé torna todas as coisas possíveis, né? Então vamos ter fé sempre, né? A fé é muito importante. Aqui nós vamos observar algumas estratégias de leitura, reading strategies, estratégias de leitura. Elas são muito importantes porque elas possibilitam a gente entender o texto sem precisar traduzir palavra por palavra usando o dicionário, né? A primeira estratégia, skimming, é aquela leitura que você vai fazer para ter uma ideia geral do texto, ver de qual assunto, né, se trata o texto. Elementos visuais, né, são os uso das figuras, gráficos, subtítulos, alguma palavra em negrito, aspas, também são muito importantes, nos ajudam a entender o texto. Conhecimento prévio, né? Você vai pensar o que você sabe sobre esse assunto, né? Para poder inferir, né? Entender também o texto. Scanning é a leitura rápida que você vai fazer para extrair informações específicas, como números, datas, endereços, né? Que também é muito importante. Palavras transparentes ou palavras cognatas são as palavras precisas com o português, então observe sempre que são muitas palavras, sempre aparecem nos textos. Afixos, né? As palavras com afixos são aquelas que têm um prefixo, né? Um grupinho de letras no início, ou sufixo, que é o grupinho de letras no final. Então esses elementos, ou antes ou depois, né, para formar uma nova palavra, nos ajudam, né, a inferir o significado dessa nova palavra, né? Entender ela, por exemplo. Happy é feliz. E happiness, aqui tem um afixo, ó, que no caso é um sufixo, é felicidade. Então, você já sabe o que é feliz, agora acrescentou que você vai deduzir, né? Felicidade. Comfort, conforto. E comfortable, confortável, também tem um sufixo. Então, preste atenção, né, nos afixos que as palavras possuem, para entender. Muitas palavras. Agora, observe o desenho, né, a imagem. Essa imagem tem aqui como título You don't have to know everything right now. Você não precisa saber de tudo agora, né, imediatamente. Aí vocês vão observar que tem, né, um garoto cercado por diversos assuntos, né, e ele apresenta uma feição de dúvida, né? Então vocês vão sempre observar essa imagem para poder entender. Agora vamos ao texto. O texto You don't have to know everything right now vai dizer que está tudo bem em ser ignorante, né? Em ignorar alguns assuntos. Mesmo os especialistas em suas áreas carecem de algum tipo de informação. O tempo é a única coisa que você possui. Dê tempo, algum tempo para revelar as coisas necessárias no momento certo, né? Então vai dizer assim no primeiro parágrafo. Continuando, se você se apressar em saber tudo, não será capaz de aprender nada. Tenha paciência e seja seletivo. Comece com apenas uma coisa, fique confortável com isso e acelere seu ritmo. Domine uma coisa, obtenha experiência. Depois de obter especialização em alguma coisa, você inventa seu próprio mecanismo de especialização. Então, aplique esse mecanismo para aprender outras coisas, né? Então, está dizendo aqui, né, da importância de você não se apressar para saber as coisas, né? Saber de tudo, né, imediatamente. Aí tem o vocabulário, vocês vão observar. E as perguntas, as questões. A primeira, você pode responder todas em português. A primeira vai dizer, de acordo com o texto, o que está ok? Então, vocês vão procurar a palavra ok lá no texto. Por quê? A segunda, o que acontece quando fazemos as coisas apressadamente? Uma consequência, né? A terceira, de acordo com o texto, como devemos agir para as coisas darem certo ao serem feitas? 4. Como podemos adquirir experiência para fazer as coisas? 5. A ilustração complementa o texto escrito? De que forma, né? Então, a ilustração, né, tem uma importância aí, observe. 6. Quando o autor do texto afirma que você não tem que saber tudo agora mesmo, isso significa o quê? Então, você vai marcar a opção certa. Good luck, goodbye, see you.